Você está sofrendo, mas você não sabe o porquê. E aí, é Deus te provando? É Deus te disciplinando porque você cometeu algum pecado? Ou você só está colhendo as consequências das suas próprias escolhas e decisões? O problema é que se você não sabe o que você está enfrentando, você não vai saber como responder essas perguntas. E uma resposta errada pode prolongar o seu sofrimento ou até piorar a sua situação. Hoje eu vou te ensinar o discernimento bíblico que alguns pastores raramente ensinam sobre os 3 tipos de sofrimento que a gente tem. O segundo tipo que eu vou falar vai te chocar um pouco, porque você provavelmente está sendo disciplinado agora e nem está percebendo. Então fica até o final desse vídeo, porque eu vou te dar algumas perguntas práticas que vão revelar exatamente o que é que você está vivendo agora. Seja bem-vindo de volta à série Fundamentos da Fé Madura. Esse é o 11º vídeo dos 12, estamos acabando a série, é o penúltimo. Essa é a última semana onde a gente está falando sobre perseverar até o fim. Mas se você já está acompanhando essa jornada desde o início de fevereiro, eu quero te dar os parabéns, porque você está a um vídeo de completar todos os fundamentos bíblicos sólidos que a gente está te passando aqui, que vão te sustentar pela vida toda. Então se inscreve no canal se você não tiver inscrito, deixa um like e ativa o sininho para não perder o último vídeo de sexta-feira. Bom, vamos começar pelo primeiro tipo de sofrimento, né? É a provação. Provação é quando Deus permite ou envia dificuldades para te testar, para te fortalecer e amadurecer a sua fé. Isso não é punição, é um treinamento. Tiago capítulo 1, versos 2 a 4 explica: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha as palavras-chave desse versículo. Provação produz perseverança. Perseverança produz maturidade. Quando é provação, existe um propósito de crescimento. Não é um castigo, é fortalecimento. É como uma musculação espiritual. O músculo só cresce quando você coloca uma resistência nele. Então, a fé só amadurece quando ela é testada. Vamos para alguns exemplos bíblicos aqui de provação. O primeiro deles, Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo o que Jó tinha. Isso porque era para provar que a fidelidade de Jó não dependia das bênçãos que ele recebia. Abraão, sendo mandado sacrificar Isaac, matar o próprio filho, Deus estava testando se Abraão amava mais o presente que ele recebeu de Deus ou se ele amava mais o doador, o próprio Deus. José, sendo vendido como escravo e preso injustamente, Deus estava preparando ele para governar o Egito. Mas como identificar se o que eu estou passando é uma provação? A primeira pista é que você não pode ter pecado intencionalmente antes desse sofrimento começar. A segunda pista é que esse sofrimento veio de fora e não como resultado direto das suas escolhas, decisões. Terceira dica, Deus vai estar usando isso para te refinar e não para te punir. Em 1 Pedro, capítulo 1, está escrito assim: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece. E como que a gente responde à provação? Com perseverança e alegria. Não alegria pelo que você está sofrendo, mas alegria pelo que a dor pode produzir. Romanos capítulo 5 diz: Nos gloriamos nas tribulações, e porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona. Segundo tipo de sofrimento que existe é o sofrimento da disciplina, e aqui a maioria dos cristãos se enganam um pouco. Disciplina é quando Deus ativamente corrige você, porque você ou pecou ou está indo numa direção errada que ele não quer que você vá. Isso não é crueldade, é amor paternal. Hebreus 12 diz: Pois o Senhor disciplina a quem ele ama, castiga todo aquele quem aceita como filho. A diferença crucial entre provação e disciplina é que provação não tem relação com um pecado seu. Já a disciplina pode ter. Provação é um teste, disciplina é correção. Provação te amadurece, disciplina te redireciona. Se você está sendo disciplinado e não reconhece isso, você vai resistir e aí vai prolongar o seu sofrimento. Hebreus 12, versículo 7, explica
todo o processo, dizendo: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. E continua dizendo: além disso, nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, para que assim possamos viver. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia o melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Exemplos bíblicos de disciplina que a gente pode ver: Davi, depois de cometer adultério com Batseba. Natã profetizou que a espada nunca se apartaria da casa dele. Jonas, fugindo de Nínive, Deus enviou a tempestade e enviou o peixe. Israel, lá no deserto, por 40 anos, porque não confiaram em Deus. Se você está gostando desse ensino que te dá discernimento real aqui, deixa um like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Também se inscreva no canal se você não for inscrito, porque na sexta-feira nós vamos fechar essa série falando sobre os 5 sinais de que você realmente amadureceu espiritualmente. Agora, como identificar que você está sendo disciplinado? Primeiro ponto, examine o seu coração e a sua vida. Tem algum pecado não confessado? Tem alguma desobediência intencional? Tem alguma área da sua vida que você sabe que está errada, mas que você não está querendo mudar? Segundo ponto, o sofrimento tem relação direta com o seu pecado? Você mentiu e foi descoberto, você traiu e perdeu a confiança de alguém, você foi preguiçoso e perdeu seu emprego, por exemplo. Terceiro ponto, a convicção do Espírito Santo te mostrando especificamente o que está errado aí. Provérbios 3 diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem Ele ama, assim como o pai faz com o filho de que deseja o bem. Agora, como responder a essa disciplina? Com arrependimento e mudança. Não adianta chorar pelo sofrimento que você está sofrendo se você não muda o que causou esse sofrimento. Apocalipse, capítulo 3 diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Agora, o terceiro tipo de sofrimento é a consequência natural. E esse aqui é o que mais confunde geralmente. Consequência não é Deus ativamente fazendo algo. É a vida funcionando segundo as leis naturais e espirituais que Deus estabeleceu já. Gálatas capítulo 6 está escrito: não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o seu espírito, do espírito colherá a vida eterna. Você planta tomate, você colhe tomate. Se você planta joio, você colhe joio. Você não pode semear pecado e esperar colher bênção o tempo todo. Provérbios 22:8 diz: quem semeia a injustiça colherá desgraça. E olha, desenvolver esse discernimento para identificar o que é que você está enfrentando não é nada automático. Você precisa criar fundamentos muito sólidos e profundos na palavra de Deus que vai te capacitar a responder corretamente. Eu criei um e-book chamado Cristianismo Raso, que te equipa com bases bíblicas e sólidas e fundamentos que vão te ajudar a interpretar e responder situações da vida. Se você quiser conhecer esse e-book, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora vamos ver alguns exemplos de consequências aqui. Você comeu demais por muitos anos e desenvolveu diabetes. Isso não é uma disciplina de Deus, é consequência do seu ato. Se você não estudou e foi reprovado, isso é consequência. Se você gastou mais do que você ganha e ficou endividado, isso é consequência. Se você ignorou a sua família e eles se afastaram, isso é consequência. Mas como que a gente identifica uma consequência? Primeiro, tem relação direta de causa e efeito natural. Segundo, não há necessariamente um pecado moral envolvido. Pode ser apenas escolha imprudente que você tomou. E terceiro, Deus não precisa intervir. A própria criação, a natureza funciona assim. Agora, como responder a uma consequência? Com responsabilidade e sabedoria. Primeiro, assuma. Não fica culpando Deus, não culpa o diabo, não culpe outras pessoas. Provérbios capítulo 19, verso 3 diz: a insensatez do homem lhe perverte o caminho, mas é
contra o Senhor que o seu coração se ira. Segunda coisa, se arrependa, não repita o erro. E terceiro, reconstrua com sabedoria. Agora vem uma parte crucial. Às vezes, o sofrimento é uma combinação. Pode ser que você esteja colhendo consequência de um pecado e que Deus esteja usando isso como disciplina e também como provação. E isso para te amadurecer. Deus é soberano o suficiente para usar tudo junto. José é um exemplo perfeito disso. Os seus irmãos pecaram vendendo José como escravo. Isso foi consequência para os irmãos dele mais tarde, mas para José foi uma provação que Deus usou para prepará-lo para ser governador. E agora vamos para as perguntas práticas que eu te prometi, que você deve fazer para você discernir o que é que você está enfrentando. Pergunta número 1. Eu pequei intencionalmente antes desse sofrimento começar? Se sim, provavelmente é uma disciplina ou uma consequência. Se não, provavelmente é uma provação. Pergunta número 2. O que é que eu estou enfrentando? Tem relação direta com as minhas escolhas? Se sim, pode ser uma consequência, se não, pode ser uma provação. Pergunta número 3. O Espírito Santo está me convencendo de algum pecado específico? Se sim, pode ser disciplina. Se não, pode ser uma aprovação. Pergunta número 4. Deus está usando isso para me amadurecer e me aproximar dele? Se sim, deve ser uma aprovação redentora. E tem uma última pergunta fundamental aqui. Como é que eu estou respondendo a esse sofrimento? Porque, independentemente do tipo de sofrimento, a sua resposta determina qual vai ser o resultado. Você pode amargurar ou amadurecer. Você pode se revoltar ou se render a Deus. Você pode culpar a Deus ou confiar em Deus. Agora, vamos lá para o resumo do vídeo aqui. Primeiro tipo de sofrimento é a aprovação. É um teste para amadurecer sem ter relação com o pecado. Responda com perseverança e alegria. Segundo tipo é a disciplina. Correção paternal por um pecado cometido. Responda com arrependimento e mudança genuína. E o terceiro é a consequência, colheita de algo que você plantou. Responda isso com responsabilidade e sabedoria. E lembre-se sempre que Deus é soberano sobre todos os 3 tipos de sofrimento. Ele pode usar até as suas consequências para te disciplinar e para te provar ao mesmo tempo. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Paulo diz todas as coisas, provação, disciplina, consequência, tudo trabalha junto para o seu bem, se você ama a Deus. Agora deixa aqui nos comentários qual é o tipo de sofrimento que você tem enfrentado agora, porque eu quero orar por você em nome de Jesus, amém? É disciplina, é provação, é consequência? Seja honesto aqui, porque isso vai ajudar a direcionar minha oração para você. Se inscreve no canal se você não tiver inscrito, ativa o sininho, deixa o like. Na sexta-feira, depois de amanhã, vai ser o último vídeo da série, onde a gente vai falar de 5 sinais para saber se você realmente amadureceu na fé. Vai ser o fechamento perfeito dessa série aqui. Então fica com Deus e até sexta-feira.